Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esperar as crianças saírem para a gente dar continuidade. Quão bom é estar na casa do Senhor, né? Que maravilha. E aonde a presença do Espírito Santo está, as coisas fluem diferente, né? Pastor Luiz aqui no finalzinho aqui, esse momento foi maravilhoso, viu? A missionária Cris falou a respeito de relacionamento, e o pastor Luiz agora falou exatamente em questão de relacionamento, de você valorizar a pessoa que está do seu lado. Se você falou uma palavra ao seu familiar, sua esposa, seu filho, seu amigo, isso é muito bom, porque uma coisa eu entendo e é verdade, que o que Deus colocou de melhor nessa terra, para mim e para você, foi pessoas ao nosso lado. As pessoas são muito importantes na nossa vida. Não é anjo, Deus não enviou anjo à terra para estar ao nosso lado. Deus colocou pessoas. E é tão bom quando a gente, como pessoa, é valorizado e também sabe valorizar pessoas, né? Esse relacionamento, isso faz toda a diferença. Bem, meus amados, nesta noite, creio que Deus continuará a obra que começou, e que Deus é fiel, é justo, né, para concluir aquela obra que Ele começou. E nessa noite, para mim, é um motivo de grande alegria, de expor a palavra de Deus, refletir com vocês a respeito da palavra de Deus. Mas eu estava aqui sentado, e me veio um versículo, ou uma passagem da Bíblia, que talvez alguns não conheçam, mas diz assim, é quando Jesus passa ali, por exemplo, na cidade de Samaria. Vocês lembram da mulher samaritana, né? Mas existe um versículo lá tremendo, diz assim, olha, e era necessário passar por Samaria. E Deus colocou esse versículo no meu coração aqui, e Deus colocou dizendo o seguinte, nós vamos curvar a cabeça agora, porque Deus está dizendo, é necessário que eu passe em algumas casas neste horário, agora. Você vai levantar sua mão para o rumo da sua casa, porque é necessário, ou seja, é imprescindível, precisa ser agora, que o Senhor vai enviar um anjo naquele lugar, porque a mão do Senhor é que nos protege, é que nos guarda. Senhor amado, Pai querido, nós estamos na Tua casa, Senhor, e nós sabemos, como a Tua palavra diz, que apenas uma palavra do Senhor é suficiente para resolver toda a questão, meu Pai. Senhor, eu não conheço, Senhor, mas o Senhor sabe que é necessário a Tua presença naquele lugar. O Senhor sabe que é necessário a presença do Senhor naquele lugar, naquele local, naquele coração, meu Pai. Senhor, eu Te agradeço pela revelação que Tu me deste, porque eu sei que neste momento um anjo está naquele lugar, guardando, livrando aquela pessoa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. É necessário sempre Jesus passar e de preferência ficar na nossa casa, na nossa vida. É necessário. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor. E se encontra essa porção da Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículos 13 ao versículo 20. Versículos 13 ao versículo 20. Eu vou ler, e os irmãos acompanhem por gentileza, e eu gostaria da sua atenção total ao texto, não à minha pessoa, mas ao que está escrito, porque é a base da palavra, da revelação, da mensagem, daquilo que Deus quer dizer a nós, amém? Diz assim, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde,
dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Observe a palavra aqui, Jesus o Cristo. Mas nesta noite, o foco central dessa mensagem é uma pergunta que parece ser até absurda, mas que Jesus faz, e que se Jesus fez, quem sou eu para também não fazer? Jesus estava em um ambiente, em um determinado lugar, em Cesareia, e aí Jesus chegando ali, Jesus já tinha, só para os irmãos entenderem, Jesus já tinha um tempo de ministério, já estava caminhando para ali o fim do seu ministério. E Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, porque Jesus mandou os discípulos ir àquela cidade, certamente comprar alguma coisa, e quando eles voltam, Jesus pergunta para ele: quem os homens dizem que eu sou? E aí os seus discípulos dizem: olha, uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que é um profeta. E aí cada um dizia que Jesus era uma coisa. Mas aí Jesus repete a pergunta, agora não para os de fora, mas para os seus. Ele diz: mas quem sou eu para vocês? Olha que pergunta de Jesus. E essa pergunta, se você está entendendo, essa pergunta ela tem que ser latente dia e noite na vida. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus pergunta aos seus discípulos: quem eu sou para vocês? Veja que é uma pergunta realmente, e ali no meio daquela pergunta, se levanta e rapidamente diz, Pedro se levanta e diz: tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: olha, Pedro, não foi revelação humana que te abriu a mente, mas o meu Pai que está no céu. E aqui uma coisa interessante que nós vamos trabalhar isso. E a pergunta latente hoje é: quem é Jesus? Porque muitos têm muito conhecimento a respeito de Jesus, mas não sabem quem Ele é. A pergunta retórica Jesus faz para os seus discípulos: quem sou eu? Até os dias de hoje, precisamos sempre estar perguntando: quem é Jesus? Sabe por quê? Porque muitas das vezes, na nossa religiosidade, no nosso conhecimento, nós bitolamos, nós definimos quem é Jesus e congelamos Jesus. E é isso, eu aprendi que Jesus é isso, e é isso. E quando você não questiona, não pergunta, você não tem mais curiosidade, porque você já sabe quem Ele é. E uma coisa importante, interessante, meus amados: conhecer Jesus é como o pastor diz, às vezes muitos só conhecem Jesus de ouvir falar. E eu acho interessante que a palavra de Deus, e vai fazer sentido o que eu vou ler para vocês, por isso que eu gostaria que vocês entendessem, para que lá no final, você, na conclusão, você vai entender o porquê. Porque a palavra de Deus diz sobre Jesus de Gênesis e Apocalipse. A palavra de Deus, Jesus é o centro da palavra de Deus. Toda a Bíblia, todos os seus 66 livros apontam para Jesus. Por exemplo,
Na tipologia, que é uma matéria da teologia e que faz comparação com uma pessoa, com Jesus, é um tipo de Jesus. De Gênesis e Apocalipse, ela tem uma referência para Jesus. Por exemplo, no Pentateuco, no Gênesis, Jesus é o filho da mulher que pisará a cabeça da serpente. No Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Número, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta igual a Moisés. A palavra continua, e você vê no livro histórico. Em Josué, ele é o capitão do exército do Senhor. Em Juízes, ele é o justo juiz, o nosso libertador. Em Ruth, ele é o parente mais próximo, o nosso remidor. Em 1 Samuel e 2 Samuel, ele é o profeta em quem confiamos. Em Reis, 1 Reis, 2 Reis, ele é o rei que veio para reinar. Em Crônica, ele é o rei reinante. Jesus é apontado em cada livro da Bíblia. Quando você entra nos livros poéticos, em Jó, ele é o Redentor sempiterno. Em Salmo, ele é o meu e o seu pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares, ele é o esposo amado. Em Eclesiastes, ele é a sabedoria de Deus para mim e para você. Nos profetas maiores, em Isaías, ele é o presente que desceu do céu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Tudo leva ao conhecimento de Jesus. Tudo leva ao conhecimento de Jesus. No livro de Lamentações, ele é o profeta que chora. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, e a tipologia dele aqui é que Jesus é o profeta que chora. Em Ezequiel, ele é considerado como o homem das 4 faces, maravilhosa. Em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha. Em Oséias, ele é o marido, o esposo fiel. Em Joel, ele é o que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Oh, aleluia! A Bíblia converge para Jesus, aponta Jesus de Gênesis a Apocalipse. E assim, continua. Poderia falar para vocês de Gênesis a Apocalipse, mas não é necessário. Nos evangelhos, o evangelho de Mateus, ele é o Messias esperado. Em Marcos, ele é aquele que faz prodígios e maravilha. Em Lucas, ele é aquele que é o filho do homem. E em João, ele é aquele que é o filho de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, ele é Espírito Santo. E assim vai finalizando. No Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A ele toda honra, toda glória. E ele está aqui porque ele vive. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso. Mas eu quero continuar aqui, para você compreender aonde é que vamos chegar. Então, eu posso dizer para você que de Gênesis a Apocalipse você vai ter referências apontando para Jesus, dizendo quem ele é. E a Bíblia traz mais outros predicados a Jesus. Na Bíblia você vai encontrar que ele é o Salvador, que ele é o advogado, que ele é o autor e consumador da nossa fé, que ele é a porta, que ele é o caminho. E a Bíblia vai trazendo N referências mostrando quem é Jesus.
Mas a grande pergunta, mesmo com todas essas respostas, para mim e para você: quem é Jesus para você? Uma coisa me chama atenção, quando Jesus questiona, quando Jesus pergunta, e faz todo sentido, é que Jesus quer saber se realmente você sabe quem Ele é. Porque se você soubesse quem Ele é, você não estaria preocupado da forma que está com o dia de amanhã. Se você soubesse realmente quem Ele é, você glorificaria a Ele, porque você sabe que todas as coisas estão nas suas mãos. Literalmente Jesus estava dizendo, e Jesus conhecia os discípulos, e muitas das vezes eles agoniados com o que aconteceria, com as perseguições, com aquilo que há de vir, e Jesus, conhecendo o coração, Jesus perguntava: quem sou eu para você? Mas a grande pergunta desta noite que eu gostaria e que veio ao meu coração, é que quando Jesus pergunta aos seus discípulos, e aí eu vou trazer para você entender, há dois tipos de pessoas. Pilatos, quando Jesus chega na frente de Pilatos, vocês todos sabem dessa frase. Olha o que Pilatos diz: governador da Judéia. Pilatos pergunta a Tarcísio, cara a cara com Jesus. Jesus já tinha apanhado, e num tom de ironia, ele diz: tu és o rei dos judeus? E Jesus diz: tu é que dizes. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que Pilatos sabia quem era Jesus pelos boatos. Ele não conhecia Jesus pessoalmente. Talvez foi a primeira vez que ele esteve, mas ele conhecia Jesus por outras bocas, por boatos, por conversações. E ele diz: tu és o Messias. Certamente ele, na cabeça dele: tu és o Messias que me dizem que faz milagre, que opera grandes maravilhas, tu és. Existem dois tipos de pessoas: pessoas que conhecem Jesus, um Jesus terceirizado, só de ouvir falar, só de ouvir que alguém disse que Ele é maravilhoso, que Ele é bondoso, que é misericordioso, mas só de ouvir falar, nunca teve a intimidade, nem o relacionamento que o pastor e a missionária diz, nunca chegaram perto, nunca pegaram na mão, nunca abraçaram Jesus. Quem é Jesus? E Jesus, eu posso garantir para você que Ele é a expressão correta do Todo-Poderoso. Eu posso dizer para você que Jesus é o Logos de Deus, e o Logos significa palavra, significa então que Jesus é tudo aquilo que Deus quer que você saiba a respeito dele. Quem é Jesus? Pilatos conhecia Jesus de ouvir falar. Jó também teve uma época que Jó conhecia só de ouvir. Mas há uma diferença, meu amado, entre conhecer de ouvir e conhecer de sentir, de estar junto, de estar presente face a face. E talvez hoje essa pergunta possa fazer sentido para alguém dos discípulos de Jesus do Jardim América 2. Talvez faça um grande sentido esta palavra, porque aqui estamos, mas talvez essa pergunta tenha que ser feita de novo por mim e por você: quem é Jesus? Oséias escreve, no capítulo 4, no versículo 6, o meu povo perece porque falta conhecimento do Senhor. Oséias escreve no capítulo 6, no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus, o Senhor. Jesus vem nos evangelhos validar isso e diz: errais, Jesus dizendo, errais por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. A palavra de Deus, Jesus diz, olha o que Jesus diz: examinais as escrituras, porque são elas que testificam de mim.
quem é Jesus. Talvez, muitas pessoas hoje, e eu percebo que tem pessoas mesmo no meio, que estão andando em corda bamba, duvidando se é ou se não é Jesus. Muitas das vezes olha para uma igreja, ouve os hinos lá de fora e pensa, mas será que aqui realmente é uma igreja de Jesus? Talvez algum homem ou uma mulher te fala uma mensagem, uma palavra e diz, será que é Jesus mesmo que está falando? Mesmo sendo discípulo de Jesus. Meus amados, esta noite, esta palavra, ela não pode ser só mera oratória do irmão Daniel. Essa palavra, ela tem que ser algo que encontre um endereço, que encontre uma porta aberta, que entre nesta porta e que como um efeito de sonrisal comece a ferver, comece a mexer, comece a fazer algo e mudar o meu e o seu coração. Porque eu sinto no meu coração que mesmo conhecendo Jesus, mas muitas das vezes, aqueles que um dia andou com Jesus, que frequentou casas com Jesus, que comeu com Jesus, estão como os discípulos de Emaús. Jesus continua do seu lado como sempre esteve, mas você já não sente a presença dele, você já não tem sensibilidade para sentir, para ouvir, para perceber que ele está do seu lado. Aqueles discípulos andaram com Jesus por um tempo, não perceberam que era o Cristo, andando e falando das mazelas que acontecera dia atrás, entristecido, cabisbaixo, sem saber para que rumo ir, não tinha uma bússola que o orientava mais. Mas quando chegam na casa, quando vai se despedir, quando Jesus vai seguir o seu caminho e de repente lá, quando Jesus começa a conversar com ele, um olha para o outro e diz, você não sentiu um ardor no coração queimando quando ele falava? Você não sentiu nada não, porque eu senti. Então diz que quando Jesus vai jantar ou vai à ceia, que pega o pão e que abre o pão como Jesus fazia, ele diz, é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Eu e você precisamos andar mais um pouco com Jesus. Eu e você precisamos ler um pouco a mais sobre Ele. Eu e você precisamos de um pouco mais de intimidade com Ele. Meu amado, deixa eu te falar um negócio aqui. Papo reto e direto, como o pastor diz. Eu disse hoje de manhã, vou repetir, será redundante para alguns, para outros não. Mas uma coisa interessante, existem dois tipos de pessoas, crentes, evangélicos. Existem os que nós consideramos como religiosos, e existem os adoradores de verdade. Por exemplo, a pandemia foi como hoje eu disse sobre o fogo, porque Jó foi testado pelo fogo. A pandemia foi como um grande fogo que revelou muita coisa em relação a muitas pessoas que se diziam servo do Deus Altíssimo. É porque, e eu espero que você entenda essa palavra, eu tenho 55 anos, nasci na Assembleia de Deus, meus pais, familiares, toda a Assembleia de Deus, mas não significa que esse tempo me garanta que eu seja um adorador. Vim à casa de Deus todos os dias não significa que eu seja um adorador. Posso ser um religioso dentro da casa de Deus para passar o tempo, para mostrar para as pessoas, para continuar andando. Ser religioso, por exemplo, é quando você necessita de estar todos os dias na casa do Senhor.
Você necessita de uma palavra de um profeta específico para você. Você necessita de alguém estar te adulando de certa forma, fazendo com que você não saia da igreja. E a pandemia revelou, muitos estão fora da igreja, porque já não vêm na igreja, desistiram da igreja, os líderes não têm tempo de ir às suas casas, e eles se sentem sozinhos, desolados, e não seguem mais a Jesus, porque o meu líder não veio me visitar, porque o profeta não falou comigo, porque eu não estou indo à igreja. Deixa eu te falar, esses são religiosos, adoradores, que adoram Espírito em verdade, tem dentro do seu coração um compromisso com o Rei, um compromisso com o Filho, e ele sabe que pode estar longe da família, da casa, da nação, mas ele tem a certeza de Jó, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive para todo sempre. Você pega a história de José, um garoto que sai da sua terra, sai debaixo do conselho do seu pai, da palavra maravilhosa que seu pai proferia sobre ele, do ensinamento da palavra de Deus, e vai para uma terra estranha, dá outro nome a ele, mas continua servindo ao Deus Todo-Poderoso, continua de pé, e ele faz como também fez Davi. Davi escreve: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que é isso, irmão Daniel? Eu quero dizer, meu amado, eu e você, é que nós precisamos estar com o coração carregado do Espírito Santo, por aonde a gente estiver. Pode estar sozinho, e muitas das vezes estamos sozinhos. Talvez eu diga essa palavra para pessoas que estão aqui, que são verdadeiros solitários em meio à multidão. Talvez essa palavra eu esteja dizendo para alguém que mesmo com seu cônjuge deitado juntos, mas totalmente separado em pensamento, em objetivos, em muitas coisas. Deixa eu dizer para você, a palavra de Deus diz que aqui está o caminho, que aqui está a verdade, e que você precisa colocar esta palavra dentro da sua mente, do seu coração. Essa palavra, ela tem que estar latente na minha e na sua mente, no seu coração. Você não pode depender de terceiros para servir a Deus. Deixa eu te falar, porque quando Jesus morre e abre o véu e ele é rasgado, ali naquele momento há uma conexão direta com Deus. Você não precisa de terceiros para se chegar a Jesus. Você não precisa. Você precisa de ter um coração quebrantado. Você precisa de ter um coração quebrantado na presença dele. E o que é isso, irmão Daniel? Coração quebrantado. Vou trazer uma explicação simples para mim e para você. O homem, segundo está escrito em 2 Tessalonicenses 5:20, se eu não estou enganado, diz assim lá: que o mesmo Espírito vos santifique, que o mesmo Deus vos santifique em tudo, espírito, corpo e alma. E aqui tem uma coisa interessante, a Bíblia é fantástica. A Bíblia é fantástica. Aqui diz que o mesmo Deus vos santifica em tudo, em espírito, corpo, alma e corpo. A transformação que o mundo faz é de fora para dentro. Muitas das vezes, para mim me apresentar melhor para você aqui, eu coloco um terno, eu coloco uma roupa que eu acho que vai ficar legal, você também vem, para me apresentar para vocês, e para vocês pensarem, e a questão do visual. Irmão Daniel, vou fazer igual a Annalise, ela passa aqui e faz assim para mim, estou de olho em você. Às vezes, muitas das vezes, nós colocamos a melhor roupa, para de certa forma, agradar as pessoas, para dizer que a gente está bem, para dizer que a gente realmente, eu estou bem. E essa transformação, nós passamos, as mulheres, faz uma maquiagem e tal, só que essa maquiagem, ela também sai com o tempo, essa roupa fica velha,
Porque a transformação é de fora para dentro. Mas a palavra de Deus é tão sábia. A transformação de Jesus começa de dentro. Começa do Espírito Santo. Começa de dentro para fora. Então a pessoa que está com a alma alegre, com o coração feliz, com o espírito, com conexão com Deus, não precisa fazer nenhuma dessas coisas, porque automaticamente ela vai perceber que há uma coisa muito maravilhosa dentro de você. Porque você não consegue esconder o sorriso, a alegria, porque o príncipe da paz reina dentro de você. Aleluia! Quem é Jesus? A grande pergunta fica, e eu gostaria aqui, e eu fiz um teste comigo mesmo, não sei se eu sou anormal ou se eu sou, talvez eu tenha alguns companheiros aqui, mesmo sendo conhecedor da palavra de Deus, algo que eu conheço da palavra de Deus, porque Deus é infinito, não temos como conhecê-lo. Mas é fácil, se eu perguntar para qualquer um dos irmãos, como eu fiz a pergunta para mim, e a gente ouve essas respostas aí, que chega a ser, não são autorais, digamos assim. Se eu perguntar para algum dos irmãos, quem é Jesus? Ele vai dizer, Ele é o Rei dos Reis. Ele vai repetir aquilo que alguém já disse. Ele vai trazer uma definição de outro. Mas a questão é, se perguntar para você, qual a definição que você tem de Jesus para você? Qual seria o conceito que você daria de Jesus? Qual é a resposta? Se eu te perguntasse, quem é Jesus, Tarcísio, para você não usar nenhuma dessas que eu falei, algo autoral, algo seu, algo de experiência, um conhecimento que você teve com Jesus, talvez ficaria mais difícil dizer quem é Jesus. Porque perguntar para você quem é Jesus, você dizer maravilhoso, é o Todo-Poderoso, é fácil. Quem é Jesus? Eu acredito, por isso que nós temos que ter relacionamento com Jesus. Temos que ter intimidade com Jesus, porque se alguém perguntar quem é Jesus, você nem vai usar o que está escrito, você vai usar aquilo que Ele fez para você, aquilo que Ele é com você. E é muito importante você ter esse testemunho vivo, essa vivência com Jesus. Me lembro de um cego, que nasceu cego, e que Jesus curou a cegueira dele. Olha o que acontece. Quando Jesus faz o milagre, os seus perseguidores chegou nele e diz, este homem que te curou, ele é um pecador, ele blasfema contra Deus. Ele diz o cego, eu não sei se ele é pecador, eu não sei se ele blasfema, eu só sei que eu era cego e hoje eu enxergo. Uma experiência com Jesus. E quando você tem experiência com Jesus dessa forma, que você sabe quem Ele é, não adianta vir um outro evangelho, um outro pregador, alguém ensinar algo que não é. Porque você sabe quem Ele é na sua vida. Jesus te chama nesta noite a ter coragem de conhecê-lo. Jesus te chama nesta noite a sair do rol dos intelectuais, dos entendidos, dos fariseus, dos saduceus e ter um conhecimento revelado dele. Olha que tremendo, aonde Jesus passava e é conhecimento de vocês, a multidão seguia, aonde ele ia, não tinha jeito, Jesus não tinha sossego não, Jesus não tinha sossego, Jesus era assim, estava aqui dando o sermão do monte, do lado de cá do mar da Galileia, diz para os seus discípulos, pega o barco, atravesse para o outro lado, nós vamos visitar Gadara, porque existia o gadareno lá, e aquele gadareno sofria demais. Olha que interessante, a palavra Gadara significa trincheira, e lá havia uma trincheira de demônios, que cercava aquele homem, que não deixava ele fazer nada, mas Jesus diz, pega, e vão na frente, e Jesus sai pela culatra, para o outro lado, talvez orar, não sei, mas quando Jesus chega lá, a história se repete, a quantidade de pessoas que estava de cá, já tinha o dobro de lá,
não tinha celular, mas já chegava a notícia. A notícia chegava que Jesus ia para lá, chegava lá, estava assim, ó. É como, por exemplo, em Marcos 2, quando diz que, lá está escrito Marcos 2, versículo 1, e outra vez Jesus entra na Califórnia, e outra vez Jesus entra na Califórnia, e lá diz o seguinte, Cafarnaum, desculpa meu irmão, Califórnia, desculpa, Cafarnaum, e outra vez, os irmãos já viram, foi tudo para os Estados Unidos, e outra vez, lá está escrito assim, ó, e outra vez Jesus entra em Cafarnaum, sabe o que está escrito abaixo? E soube-se que ele estava lá. Na realidade não está dizendo, anunciaram, fizeram comício, mandaram sair na rua dizendo que Jesus ia para a casa dele, não. Só disseram o seguinte, e outra vez ele foi para Cafarnaum e soube-se que ele estava lá. E já diz, e a casa estava cheia, lotada, e não podia caber dentro da casa. E ele estava no centro, anunciando a palavra de Deus. Aonde Jesus está, sempre tem reunião de pessoas. Aonde Jesus está, não tem como ficar sem aglomeração de pessoas. Eu acho que na pandemia, se Jesus estivesse aqui, eu diria com certeza, iria quebrar muitos protocolos, porque as pessoas iam se aglomerar, porque saberia que aquele que tem o poder para dissipar toda doença estava lá. Aleluia! Conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus. Meu amado, eu acredito que se nós questionássemos o cego de Jericó e perguntasse para ele, Bartimeu, quem é Jesus? Eu acho que ele, é claro, de uma forma de conjectura, ele diria, ele é aquele que abriu os meus olhos e me revelou a alguém que eu nunca poderia ver. Se você perguntasse para a viúva de Naim, quando estava enterrando seu filho, levando para ser enterrado, e perguntasse, depois do acontecido, quem é Jesus? Ela certamente diria, ele é o roteirista do filme da minha vida, aonde tinha um ponto final, ele chegou e colocou ponto e vírgula e continuou a minha história. Aleluia! Se nós chegássemos e perguntássemos para a mulher samaritana, quem é Jesus para você? Certamente ela diria, ele é aquele que constrói ponte entre nações, entre pessoas. Ele é aquele que nos abraça e que nos reconhece como o outro. Ele é aquele que nos faz sentir parte. Se eu chegasse em João e perguntasse para o apóstolo amado, João, quem é Jesus? Talvez ele diga, Jesus é aquele que quando eu estou perto, a vontade é de sentar, abraçá-lo, colocar o meu ouvido no peito dele e ficar com ele o tempo todo, porque eu sei que eu nunca encontrei algo melhor na minha vida. Se eu perguntasse para Pedro, quando está caindo, afundando, quem é Jesus, Pedro? Jesus, ele ia dizer, Jesus é um amigo que eu nunca tive, e quando eu estou afundando, ele pega na minha mão, e eu tenho a certeza de que ele não vai deixar eu afundar. Jesus é o amigo que nem eu e você nunca teve, e que agora ele está te dizendo, pode confiar a mim, porque há amigo melhor do que eu, que deu a minha vida pela sua. Eu gostaria, já as considerações finais, eu tenho 55 anos, ouvindo falar de Jesus, mas eu preciso continuar procurando quem é Jesus. Eu ouvi uma frase de um pregador, pastor Wellington, não me lembro o sobrenome, e essa palavra
me motivou a buscar essa resposta dessa mensagem de hoje. E ele diz, olha a resposta dele. Quando alguém procurava para ele quem é Jesus, ele diz: eu não posso descrevê-lo, porque não há ninguém e nada que se possa compará-lo com ele. Eu gostaria de responder quem é Jesus, mas eu não posso, porque não há nada e ninguém a quem eu possa compará-lo. Ele é muito mais do que pedimos e do que pensamos. Uma salva de palma ao Senhor Jesus, aleluia, oh aleluia, glória a Deus. Que esse Senhor Jesus te leve na sua casa, e que essa semana Ele esteja junto com você, e que você sinta o príncipe da paz durante a semana, e você vai ver que o Senhor fará algo tremendo na sua vida, na sua casa. Deus é conosco, aleluia. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, amém, glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor, Deus que abençoa, amém. Obrigado, irmãos.